Bom dia. Hoje temos as apresentações do primeiro projetinho do Front-end Mentor, da trilha 3 do programa Descodificados. A gente vai começar, então, com a apresentação da Luca. Eu vou colocar aqui. Oi, meninas do Descodificadas, tudo bem com vocês? Me chamo Luca Érica Machado das Neves, tenho 19 anos de idade e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês a calculadora de idade, que é um desafio que eu fui desenvolvendo ao decorrer da trilha 3 e consegui cumprir o desafio. Pois então, bora pro vídeo? Bom, como vocês podem ver, essa é a plataforma onde publica o código. E eu, de início, não sabia que existia essa plataforma de desafios para programadores, né? E que as pessoas da comunidade se ajudavam, mostrando o que precisa ser alterado no desafio, curtindo as publicações e tudo mais. Eu gostei bastante dessa forma de aprendizado que ajuda bastante, né? Preciso realizar algumas alterações do projeto. Por exemplo, as datas, né? Que tem algumas que dão erro, dependendo da data que você coloca. Sei disso porque um programador na plataforma me ajudou, ele me alertou sobre isso, mas no momento estou trabalhando neste bug para que seja bem concluído, né? E a minha estratégia, ela foi revisar o conteúdo que a Rafa passou para a gente ir lendo e praticando. Enfim, eu acredito que a dificuldade foi realizar o desafio em si. Essa foi a resolução do meu desafio. Eu amei a plataforma, a estrutura de aprendizado dessa trilha 3. E eu espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Essa é a minha plataforma do GitHub, onde eu posto tudo. E foi isso, meninas. Muito obrigada pela sua atenção e até breve. Oi, meninas do Descodificadas, tudo bem com vocês? Me chamo Luca Érica Machado. Opa, muito bem. Então, essa foi a apresentação da Luca. Agora a gente vai ver a apresentação da Nicole. Vamos lá. Esse é o resultado do projeto da calculadora. Então, esse aqui é o layout para desktop. E aqui, se você reduzir a tela, fica o layout para mobile. Eu vou começar a mostrar o código aqui pelo HTML. Acho que aqui é importante mostrar alguns detalhes, só que vão ser utilizados no JavaScript depois. Aqui são os avisos, aqueles que aparecem em vermelho. Então, eu utilizei um spam com a ID aviso 1 para o dia, aviso 2 para o mês e aviso 3 para o ano. E esse spam, a princípio, ele está vazio, porque eu vou inserir o texto aqui com o JavaScript. E aqui, naquele título maior, onde mostra o resultado em anos, meses e dias, eu usei um H1 para configurar o tamanho, e onde fica aqueles dois tracinhos, eu separei ele com o spam para o ano, um outro spam para o mês e um outro spam para o dia, e para cada um desses spams eu dei um ID também, para poder alterar o tracinho pelo resultado na hora que ele rodar o JavaScript. Aqui no CSS, acho que as configurações são bem comuns. Eu acho que eu só quero salientar essa daqui, que eu precisei pesquisar, porque eu coloquei um input de number lá no HTML e ele aparecia com aquelas setinhas laterais. E no resultado não tinha. Então, essa configuração aqui faz com que as setinhas laterais do input sejam removidas. E aqui tem o input hover e o test area hover, que faz o input mudar de cor quando você passa o mouse por cima. Aqui embaixo são aquelas configurações que eu comentei sobre os avisos, então eu já deixei o aviso todo configurado, a fonte e a cor em vermelho, porém lá no HTML eu deixei ele sem conteúdo por enquanto. E aqui embaixo, para fazer aquela linha do layout, eu usei uma div, e aqui o círculo é o botão, aqui no HTML, é esse botão aqui, que está já com a função de calcular e com a imagem da seta dentro. Aí aqui no CSS tem a configuração hover dele também, que é que faz ele mudar de cor. Bom, aqui no script, eu comecei pelos testes, que quando o usuário inserisse certas informações daria erro. Então, por exemplo, se o usuário inserir de igual a 0
aparece a mensagem de erro. Se o dia for maior que 31 ou menor que 0, também dá mensagem de erro. Caso contrário, ele permanece em branco, né? Aí aqui em seguida eu fiz o teste do mês, na mesma situação. Aqui em cima, como eu tinha feito o teste do dia como 31, então eu precisei considerar aqui os meses que tem 30 dias. Então, se a pessoa digitar algum desses meses que tem somente 30 dias e ela colocar um dia maior que 30, ou seja, se ela colocar 31 ou superior, também vai aparecer essa mensagem de erro. Seguindo esse raciocínio, aqui nos meses eu não coloquei fevereiro, porque o fevereiro tem aquela questão de, às vezes, ele ser ano bissexto, às vezes não. Então, eu tive que fazer uma validação somente para o mês de fevereiro. Então, aqui é a validação para ver se o ano é bissexto. E aqui eu criei uma variável, né, bissexto. Então, se ela ficar como um ano é bissexto, se ela ficar com o resultado 0, o ano não é bissexto. E aqui, então, eu faço a validação do ano, né? Se o usuário entrar com um ano igual a 0, dá erro. Se o ano que o usuário entrar for maior que o ano atual, aqui inicialmente eu tinha usado 2023, né? Mas aí depois eu usei essa configuração aqui, né? Const date, new date, porque aí ele pega o dia, o mês e o ano do seu computador. Então aqui get full year, ele pega o ano atual do seu computador, get month ele pega o mês atual, e get date ele pega o dia. Então inicialmente eu tinha feito aqui com 2023, mas aí eu alterei para essa configuração para esse programa, né, ser válido conforme o tempo for passando. E aqui, se o ano for menor que 0, ele também aparece uma mensagem de erro. E aqui são as validações do ano bissexto. Então, se o mês for 2, né, se o mês for fevereiro, e o dia for maior ou igual a 29, e o ano aqui, o 0, era o não bissexto, ele dá um erro. Ou se o ano for bissexto, que é igual a 1, que é o resultado que tinha dado aqui em cima, o mês for fevereiro, e o dia for maior que 30, ele também dá o erro, ou seja, ele só aceita até o 29. Mas não adianta você validar somente o dia, o mês e o ano independentemente, porque eu posso estar em 2023, por exemplo, eu posso estar no mês atual, mas o meu dia pode ser maior que o dia atual. Então, nessa validação aqui, ele confirma se o dia que o usuário entrou é maior que o dia atual. Se o dia que o usuário entrou é maior que o dia atual, o mês for igual e o ano for igual, também dá uma mensagem de erro. E essa última validação aqui é se o dia estiver correto e o ano também, e se o mês que o usuário entrar for maior que o mês atual. Aí ele também dá essa mensagem aqui. Então, com os testes de erros finalizados, eu fui para a parte final do programa, que é realmente calcular a diferença entre as datas. Então, aqui eu fiz as variáveis, subtraindo o dia atual, que é o do computador, menos o dia que o usuário entrou, o mês atual, menos o mês que o usuário entrou, o ano atual menos o ano que o usuário entrou. Isso vai me dar o dia final, o mês final e o ano final. Na hora de fazer a sua subtração, a princípio eu tinha pensado em transformar tudo em dias, fazer a subtração e depois transformar novamente para dias, meses e anos. Porém, eu não consegui concluir o raciocínio dessa forma. Então, eu pensei da seguinte forma. Vou abrir um bloco de notas aqui para explicar melhor. Eu pensei como se fosse uma subtração comum. Então, por exemplo, 22 menos 11, né, fica 1 e 1 aqui embaixo. Então, se a data atual, por exemplo, hoje é dia 27 de nove de 2023, for igual à data inserida, sem problemas. Né? 27 menos 27, 0. 9 menos 9, 0. 2023 menos 2023, 0. E se a data inserida, se todos os números forem menores, a subtração também funciona. O problema seria no caso, por exemplo, essa subtração, né? 22 menos 13. Então, nesse caso, numa subtração comum, você teria que emprestar um da dezena e mandar esse número para a unidade para fazer a subtração. No caso da data, o raciocínio é o mesmo. Então, aqui o 2023 menos 2022 dá um ano, né, de diferença. Aqui o mês 9 menos o mês 8 dá um ano de diferença. Porém, o dia 27 menos o dia 28 vai dar menos 1. O que acontece nesse caso? Né? Eu tenho que tirar um mês daqui. E aqui eu tenho que dar 30 dias. Então, 30 dias menos 1 vai dar os 29 dias aqui. E a mesma coisa caso o dia e o mês sejam menores. Então, por exemplo, aqui a subtração funciona, 2023 menos 2022 dá 1. Porém, aqui o mês precisaria emprestar 1. Então, o 9 menos 10 daria o menos 1. Então, eu tiro um ano daqui, né? E aí, eu dou 12 meses para esse cara. Como ele já está menos 1, então ele fica com 11 meses. E aqui no dia, a mesma coisa, né? Eu tenho menos 1, então eu vou ter que emprestar. Então, aqui, como eu tenho 11 meses, eu vou ter que emprestar um mês para o dia, então ele fica com 10 meses aqui, e aí ele empresta 30 dias. 30 dias menos 1 dá os 29. Então, basicamente, aqui no JavaScript, o que eu fui fazendo foi esse raciocínio. Então, aqui eu fui testando se o dia, o mês e o ano
são maiores ou igual a zero. Aqui, a situação é se o dia final for menor que zero. Então, aí tem aquela questão do empréstimo. Então, aqui o mês perde 1 e o dia ganha 30. Aqui, se o dia também for menor que zero, e se o mês for igual a zero, porque se o mês for igual a zero e o dia emprestar 1 do mês, o mês vai ficar negativo. E se o ano for maior ou igual a zero. Então, aqui, o dia ganha 30, o mês vai perder 1, que ele deu para o dia, e o ano vai perder 1, e aqui ele deu 12 para o mês. Então, basicamente, foi esse o raciocínio. Aí eu tentei fazer todas as situações possíveis para que aqui na calculadora não tivesse nenhum número negativo. Então, por exemplo, se eu entrar com a data de hoje, ele te dá o 0. Aí aqui, se eu entrar com aquela que eu tinha simulado, 28/8/2022, ele vai dar aqui aquele cálculo que a gente fez manualmente no bloco de notas, né? Então, os 29 dias, os 0 meses e 1 ano. E aqui, se eu trocar o mês para 10, ele também dá aquele cálculo que a gente fez. Ele zera o ano, ele te dá 10 meses e te dá 29 dias. Eu acredito que essa solução que eu fiz, ela funciona, mas eu acredito que talvez ela não seja melhor, porque ela ainda não leva em consideração os anos bissextos. Então, acho que poderia ainda evoluir de alguma forma essa solução, para levar em consideração também nesse intervalo de tempo, né, no dia atual do computador, e esse dia que o usuário inseriu, contabilizar quantos anos bissextos houveram, e incluir nesse cálculo, e também considerar os meses de 31 dias, porque nesse caso, aqui no cálculo que eu fiz, eu estou considerando sempre com 30 dias todos os meses. Então, aqui acaba tendo aquele arredondamento e não considerando os meses com 31. Eu gostei bastante de fazer esse exercício, foi bem desafiador. E eu acho que é um exercício, como eu falei, a gente pode estar sempre evoluindo ele, sempre melhorando o código. Acho que é isso. Muito obrigada. Muito bem. E aí, agora, um outro vídeo que a gente tem é o da Nívia. Vamos lá. Aqui no começo. Foi. Boa noite a todos. Realmente, esse projeto foi um desafio, né? Tinha muitos detalhes, muitas validações a ser feitas. E eu acredito que esse tenha sido minha maior dificuldade, porque dava erro toda hora, e não sabemos direito colocar as validações, precisei pesquisar muito. Por isso a gente vai aprendendo, né? Mas vamos ao código. No HTML, coloquei cada campo dentro de divs com seus respectivos labels, input e as mensagens de erro. Fiz a mesma coisa dentro de uma div, coloquei um botão e mais embaixo, dentro de uma outra div, as saídas. Para o CSS, eu comecei com a configuração de Mobile First, determinando o width. E mais abaixo, eu coloquei os Media Queries para dispositivos maiores. Já no script, eu comecei declarando todas as variáveis de erros de entrada e de saída. Criei 3 funções para validar os campos de dia, mês e ano, inclusive o do mês, validando se o mês de fevereiro for maior ou igual a 29 da época. Logo abaixo, eu fiz a função do cálculo da idade, né? Peguei a data atual e diminuí com a data digitada pelo usuário e fiz os cálculos para somar meses, dias e anos, né? E eles retornam ao HTML. Logo após, no botão, adicionei um evento de clique. E ele vai pegar todas as validações feitas, as entradas, fazer a negação e, se estiver tudo correto, ele vai retornar o valor esperado. E logo abaixo chamei a função. Não sei exatamente se foi a melhor estratégia que usei, né? Acredito que exista códigos mais curtos, mais enxutos, né? Mas dentro das minhas possibilidades, pelas dificuldades que eu tive, foi o que eu consegui fazer, né? Mas acredito também que o aperfeiçoamento do código vem com a prática, né? Treinando bastante, a gente acaba
acaba pegando novas técnicas, um jeito melhor de fazer, né, vamos dizer. Né? Então, mas é isso que eu consegui fazer e obrigada a todos. Bom, as apresentações que nós recebemos foram essas. E aí, então, agora, queria que a Rafa pudesse comentar. Primeiro, eu quero parabenizar, né, antes da Rafa comentar, e agradecer as meninas por terem enviado. E vamos ver aí o que a Rafinha tem para dizer para a gente. Bom dia, gurias. Queria dar os parabéns para vocês pelos projetos. Esse projetinho trabalha bastante com datas, e datas sempre é um desafio, né, para tratar. Legal, assim, que vocês observaram que tem a questão do ano bissexto, né, o fevereiro, que acho que só teve 4 dias que o fevereiro, 4 anos que o fevereiro teve, me corrija se estiver errada, Pri, 4 anos que o fevereiro teve 30 dias, né? Então, nem sei quando é que isso vai acontecer de novo, mas enfim, achei bem legal também a questão ali que foi trabalhada do encadeamento dos ifs, né? O que a gente viu no início da lógica, agora que a gente está vendo a estrutura do código bem pensada, né? De novo, né, a questão da validação para ver se, para testar os valores, né, não simplesmente criar o código e mostrar, como é que eu posso dizer, dá para notar, assim, a evolução, a percepção, né, de vocês, como vocês já têm outro olhar na hora de construir, a questão também de saber que tem outras estratégias, que pode melhorar o código, né. Fiquei bem feliz, assim, com a evolução, né, como já estou vendo vocês desde o início, como vocês evoluíram, assim, na questão de pensar, né, como um pensamento computacional, né, como programador. Fiquei bem contente, acho que é isso, Pri. O uso também ali de tudo que a gente falou, né, das questões, de tudo que foi visto, enfim. Não sei resumir direito, assim, mas ficou bem legal, assim, e a evolução que mais nos deixa contente, assim, como a fala de vocês muda, né, o olhar de vocês também muda. Fiquei contente também que vocês gostaram do Front-End Mentor, eu também gostei muito dessa plataforma, né, o pessoal se ajuda muito ali, e rápido, né, a gente não precisa ficar esperando, a gente manda já, assim, logo em seguida vem retorno. E vão vir os outros agora para vocês seguirem aí crescendo como estão. Parabéns a todos. O Rafa, então, agora a gente ainda vai ter até o final do semestre mais 2 desses, assim, né? Isso, Vai sugerir e vai pedir para fazer a apresentação, né? isso, Tá. isso. A gente já sabe qual é, a gente vai liberar na plataforma e aí. Vai liberar em seguida na plataforma, Tá ainda bom, não foi tá bom, definido. tá bom. Então acho que é isso. É Muito isso, legal, né? nossa, muito bacana, assim, porque assim, a gente vê, que nem lá na trilha 2, né, aquelas incertezas, e agora elas estão falando mais com firmeza, né, como é que se diz, quando a pessoa está dominando o Passa com assunto, propriedade, né? com Assim, propriedade, isso aí, né, com é, propriedade. é, Consegue enxergar, assim, aonde pode melhorar, e as lógicas ali, né, bem diferentes umas das outras, né. É muito bacana, muito parabéns. é isso aí. Parabéns para você também, Rafinha, que faz parte disso tudo. Então, Obrigada. então a gente vai encerrar, né, o nosso encontro de hoje, que a gente separou para ver essas apresentações. É claro que se ao longo aí das próximas semanas a gente receber mais alguma, a gente pode ver, né, Rafa, antes de fazer Pode, sim. mentorias, né? E aí a gente vai continuar trabalhando então com essa plataforma.
Sem esquecer que a gente pode usar, tem aquela outra lá, né, também que Tem o HackerRank, que também vocês podem treinar, né? O HackerRank, ele é mais específico, né? Vocês não precisam criar todo o programa, ele foca mais em probleminhas específicos, assim. mas é bom para a prática, né, Rafa? Sim, para resolução de problemas, é. Então, e quanto mais vai fazendo, mais vai ficando Mas, mais natural, né, pra é, você. como é que é o nome? A Luca, não foi a Luca a última. A Nicole, A Nicole, não, a última foi a Nívia que falou. com a Nívia comentou que, claro, a prática, né, depois que vocês começarem a trabalhar, aperfeiçoa mais, mas também praticar esses exercícios, tipo do HackerRank, também ajuda bastante, né, ter percepções de onde melhorar, onde aplicar determinadas coisas, né, porque a gente está vendo lá na lógica que pode ser de várias formas, né, e aí praticando, vai vendo onde fica melhor usar uma coisa, onde fica melhor usar outra. É E é isso aí. isso. Então tá bom. Então, Tá? uma excelente semana para nós. E aí nos encontraremos na próxima segunda para continuarmos os assuntos aí Da da trilha, lógica. Isso, tá bom? tá bom. Então tá. Um beijo Beijo, para você. gurias. Parabéns de novo pelo trabalho.